Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E hoje nós vamos continuar, aquela análise dos filmes, do universo dos Novos 52 da DC. E nós já estamos então no quarto filme desse universo. E dessa vez nós vamos ver a apresentação de um novo membro para a Liga da Justiça desses filmes animados. Chegou a hora de analisarmos a animação Liga da Justiça Trono de Atlântida. Mais uma aventura envolvendo a Liga da Justiça. E da última vez que a gente teve um filme aí da Liga da Justiça, eu não fiquei muito fã não. Mas vamos ver aí se a adição do Aquaman dá uma melhorada aí nesses filmes da Liga. Vamos ver a análise dessa animação, tudo isso depois da abertura. E galera, vocês já sabem, antes de começar o assunto principal desse vídeo, já vai deixando aquele bate-like e também o bate-comentário. Já deixa aqui nos comentários se essa é a primeira vez que você ouve falar dessa animação ou você já viu ela. Dito tudo isso, como eu falei ali na abertura, essa animação então faz parte desse universo conectado aí dos Novos 52 e é o quarto filme então nessa linha cronológica. Nós estamos fazendo então toda a análise desse universo de todas as animações, então depois você pode ver a análise que a gente já fez aqui no canal. Esse filme é livremente baseado no arco da história Trono de Atlântida, dos quadrinhos dos Novos 52, escrito pelo Geoff Johns, e serve como uma sequência então ao Liga da Justiça Guerra, a animação de 2014. Outra coisa que você vai reparar bastante quando a gente faz aqui na análise dessa animação é que essa animação ela vai lembrar em várias partes o longa live action que a gente viu do Aquaman. Isso porque esse filme também tirou muita inspiração desse arco aí dos Novos 52, que é uma apresentação do personagem. Mas bem, bora começar então essa análise de Liga da Justiça Trono de Atlântida. O filme inicia no fundo do Oceano Atlântico. Nós vemos um submarino norte-americano e dentro dele, um membro da tripulação mostra para o seu colega uma foto do filho que é fã da Liga da Justiça. Só que esse momento bonito é interrompido quando um veículo capta, via sonar, ameaças humanas que se aproximam do submarino. O navio é atacado e um pedido de socorro é emitido, mas toda a tripulação é morta pelos hostis. Depois só é mostrada aquela foto do garotinho boiando com os heróis da Liga. E essa foi a introdução do filme, e eu fiquei surpreendido o quanto que ela é impactante. E eu frisei essa parte aí do Marujo mostrando a foto ali do filho dele com os heróis da Liga, porque é uma forma inteligente ali do roteiro de mostrar como essa Liga da Justiça que a gente viu lá no primeiro filme, agora ela tá mais difundida, as pessoas conhecem mais e até tem gente que é fã. Até porque o garotinho tá ali com bonequinhos da Liga da Justiça, tem até uma camiseta ali do Lanterna Verde. Então é pra mostrar o quanto que a Liga, ela já foi aceita aí pela população. O que não é legal depois são os créditos, que é praticamente o copia e cola da primeira animação do Liga Guerra. É igualzinha. Poxa gente, vamos ser criativos, Depois disso, nos laboratórios Star, o Cyborg tá tendo um sonho, onde ele tem uma vida normal, mas é interrompido pela inteligência artificial. E o Victor fica pedindo para não acordar. E é uma boa cena. E nos laboratórios, fica na cara que ele tem um crush aqui nessa doutora. E nessa conversa é revelado que poucas partes dele ainda são humanas. Mas o Cyborg parece já estar acostumado a estar nessa forma. O problema aqui pro Victor e o arco dele, nesse filme, vai ser que ele praticamente não tem uma vida humana. Ele age ainda muito como uma máquina. E ele parece ficar todo o tempo, então, nesses laboratórios Star, que inclusive é uma base improvisada ali da Liga da Justiça. E é nesse momento então que o Cyborg é visitado pelo coronel Steve Trevor, que vem falar lá do acidente do submarino. Outro detalhe dessa liga é que quando o Cyborg fala que ele irá sozinho investigar esse submarino, fica claro que a liga não é bem uma equipe unida e ativa no momento. Só vê aqui a sala de reuniões deserta, e claramente sendo pouco usada. Daí a história corta pra Grécia, e a Mulher Maravilha tá observando a cidade, e o Superman também tá ali. Ela pergunta pro Clark se ele se sente solitário, já que, eles não são como as outras pessoas. O Super diz que também se sente assim, mas que ele aprendeu um jeito de lidar com isso. E aí, os dois se beijam e saem voando pelo céu. Nossa, Deus me livre esse casal aí. Vamos seguir aqui com a análise que eu me recuso a comentar esse casal. Não sei onde é que ele estava na cabeça nessa época de fazer esse casal Mulher Maravilha e Superman. Vamos continuar com a análise aí. Agora, numa cidade costeira, nós encontramos um Arthur Curry, bêbado e bastante desolado com a recente morte do seu pai. Ele está sendo observado por uma figura nem um pouco suspeita nesse bar. O nosso querido Arthur arranja briga quando o encrenqueiro perde pra janta uma lagosta que o nosso herói estava conversando. Aí foi vacilo. Esse desentendimento bizarro resulta numa grande luta genérica de bar que todos vocês já viram 1 milhão de vezes. E se não bastava a figura misteriosa do bar, tem esse carinha tirando fotos do Aquaman e dizendo para um amigo
que era ele quem ele estava procurando. Mas nessa cena aí, a ideia do Aquaman ali bêbado, conversando com uma lagosta e afogando as mágoas com ela, isso aí eu achei maneiro. Mas depois toda a parte ali da briga do bar, dos arruaceiros clichês ali, que é pra mostrar o poder do Arthur, isso aí eu já não curto tanto. Pô, até se você pegar o filme live action lá da Aquaman, até eles viram que isso aí era um clichê muito barato, e não fizeram, né? Porque parece uma hora que o Aquaman vai brigar no bar lá, mas é ver uns caras querendo tirar foto com ele. E claro que o Arthur os derrota. E quando o último homem tenta esfaqueá-lo, a sua faca se parte em pedaços contra o peito do Arthur. Isso fora também a sua força sobre-humana, que depois de jogar o último brigão no oceano, o Arthur sai, sem saber que era a Mera que então que o estava observando. Ela retorna para o oceano depois. Já o Cyborg usa um tubo de explosão para se teletransportar para o local onde o submarino afundou. E lá, ele descobre várias digitais e pistas no casco, e que vários mísseis nucleares estão faltando. Ele é atacado por aquelas mesmas sombras hostis do começo do filme, e ele sofre danos durante a sua fuga, embora ele fique com uma arma parecida com uma faca de um de seus atacantes. A animação depois mostra que o Arthur ele vive naquele farol habitual dele, e lá a gente tem uns vislumbres de fotos de família, mostrando o pai, né, que ele sente muita falta, e a mãe que fica num tom meio misterioso aí. De volta ao QG da Liga, só o Shazam compareceu na reunião da Liga. O Flash chega em seguida e pergunta se ele tá atrasado, o que é uma boa piada também. Ele vendo que tem muita gente faltando, diz que resolve isso rapidinho. Ele primeiro vai até o Lanterna Verde, e depois o Vic e o Shazam interrompem um date do Super e da Mulher Maravilha. Os dois antes estavam curtindo estar entre humanos, sem serem notados. Só depois tem um momento estranho em que a Lois Lane aparece nesse date, e fica na cara que o Clark sente algo por ela. Infelizmente esse casal aí, Diana e Clark, ele continuaria nesse filme. Embora esse dilema aí dos dois quererem ser normais aí no meio das outras pessoas, isso até que é legal. Só que esse dilema aí, ele é só um pouquinho arranhado, sabe? Ele não é muito aprofundado ao longo desse filme. Mas ainda falta um membro aí dessa equipe, o Batman. E o Lanterna, que no último filme ficou mais amigão ali do morcegão durante o filme, ele diz pros outros que ele vai atrás dele. E aí temos uma cena engraçada do Lanterna Verde chegando em Gotham, enquanto o Batman tá no bate-jato perseguindo capangas do espantalho. O Lanterna Verde os captura para o Batman, mas isso o irrita, já que ele precisava desses capangas para levá-lo ao espantalho. Mas depois disso, tem uma cena que eu acho que realmente é muito legal, que é da equipe inteira analisando o que restou do submarino. E depois, quando o Cyborg usa sua gravação do que aconteceu momentos antes, cada membro vai utilizando o seu conhecimento de cada área para ir desvendando o que rolou. O Batman falando sobre como os atacantes operavam, o Hall sobre a estratégia, até chegar na Diana, que revela que esses guerreiros são de Atlântida, depois de ver a arma que o Cyborg tinha com ele. Realmente é uma parte muito boa, porque aí você vê porque eles juntos ali, todos esses membros da equipe atuando juntos, faz a diferença. De por que vale a pena então eles atuarem como equipe. E usando uma sugestão então do Shazam, o Superman e o Batman, eles vão então até um especialista sobre a Atlântida, que se chama então Dr. Shin, enquanto os outros então vão tentar descobrir a localização dessa cidade perdida. E finalmente, passando então dos 20 minutos, nós finalmente começamos a ver mais de Atlântida. Na cidade, nós vemos o príncipe Orm, o meio-irmão do Aquaman, falando com a Arraia Negra. É dito que foi o Orm que fez aquele ataque ao submarino, e que o Arraia é tipo um brother dele, um conselheiro. Eles vão então se encontrar com a mãe de Orm, a rainha Atlana. No caminho, outra coisa que fica clara é que o Orm tem uma queda aqui pela Mera, mas ela o detesta. E essa parada aí do Arraia Negra, ele ser tipo um amigo ali do Orm, e ao mesmo tempo também ser um conselheiro ali de Atlântida, isso eu acho bem bizarro. Mas então essa reunião então do Orm com a mãe dele, que é a rainha então de Atlântida, é para discutir uma possível aí declaração de guerra aí contra o mundo da superfície. O Orm quer essa guerra, pois ele diz que a superfície agora tem a sua equipe de heróis. E devido à última batalha deles contra Darkseid, um vulcão foi ativado, e isso matou o pai de Orm, o rei de Atlântida. E ele também vem com o papo da poluição dos humanos e que Atlântida deve atacar primeiro. A Atlana silencia o Orm e fala que enquanto ela for rainha, ela vai manter a paz. Depois, ela fala a Mera que o Orm sempre foi complicado de lidar e pede para Mera trazer o Arthur, o seu outro filho, finalmente para Atlântida, e que ele será então um elo entre os dois mundos, o aquático e o da superfície. A Mera fala que ela vem observando o Arthur há algum tempo, mas ela acha que ele ainda não está preparado. Mas a rainha diz que não, peraí, traz meu filho aqui que eu vou ensinar ele a reinar. Daí a animação mostra então um flashback do Arthur quando criança, e é um bom flashback. Aqui, ele está mergulhando no oceano, perto da sua casa, e tem um contato com a sua mãe, mostrando que ela tinha um certo arrependimento e queria ver o seu filho. E quando o Arthur é resgatado,
e ele diz que viu a sua mãe, o seu pai responde que ela os abandonou para sempre e que ela não vai voltar. E aqui eu já vou dar um spoiler, porque eu acho que essa é uma das únicas cenas em que o filme, a animação, ela tenta dar um pouquinho mais de tempo e profundidade, né, sem fazer muita piada com questão de oceano e tudo mais, mas realmente se preocupa em dar mais tempo e desenvolvimento pro Arthur, que depois pro filme vai ser tudo corrido, sabe? Infelizmente, mais pra frente, o arco do Arthur, realmente, ele vai ser muito apressado e já vai querer colocar ele como rei, olha, a 200 km por hora. E em meio a isso, é revelado que aquele amigo do Dr. Shin e que o ajudou a descobrir algo da sua pesquisa sobre o Arthur era o Arraia Negra, que tá ocupado aqui usando a sua nave disfarçada holograficamente como submarino para ir atacar a Atlântida usando mísseis roubados. Na manhã seguinte, o doutor vai até o farol do Arthur para tentar avisar a ele que o pai do Arthur o contatou antes de morrer. Ele achava que o seu filho era a chave da pesquisa do doutor. Contudo, antes de dizer uma palavra a mais, o pobre Dr. Shin é morto pelos soldados atlantes, enviados pelo Arraia Negra. Toda essa parte desse doutor, dessa questão da pesquisa de Atlântida, foi uma subtrama que realmente podia ter sido descartada dessa animação. De dizer que até o filme live action ali do Aquaman, ele colocou esse papel, todo esse papel da pesquisa de Atlântida e revelando coisas, eles colocaram no papel da Mera, que eu acho que funcionou melhor do que colocar esse doutor aqui. E então se desenrola uma luta desses soldados enviados pela Raia Negra dentro do farol contra o Arthur. O Arthur é dominado por esses soldados, e quando ele é arremessado para fora da sua casa, ele é salvo pela Mera, que faz uma senhora entrada e despacha os soldados usando sua magia. Inclusive, é até bem violenta essas mortes aqui. Eu não lembrava que era desse jeito. Enquanto essa luta era travada, aquele submarino disfarçado do Arraia bombardeia os arredores de Atlântida e faz várias mortes, também bem violentas. Pô, gente, isso aqui é filme da Aquaman, o que é isso? E sabem toda aquela questão da trama lá da pesquisa do Doutor de Atlântida? O objetivo principal dela era isso aqui, ó. Era o do Batman e Superman ir até a casa então desse Dr. Shin e lá eles fazerem então algumas descobertas. O Batman e Superman entram na casa do Dr. Shin e descobrem que o seu trabalho foi destruído. Tem um momento legal aqui do Superman usando os seus dotes de investigação e ele recria uma fotografia do Arthur Curry e uma carta do seu pai, que estavam rasgadas. Nessa carta, o pai do Curry revela que o seu filho é meio Atlante. Batman decide que eles devem encontrá-lo. O ataque à Atlântida leva os cidadãos e Orm a exigir guerra e iniciar planos de guerra criados pelo ex-rei em caso de conflito com a superfície. A rainha Atlana afirma que eles podem precisar se revelar depois de séculos escondidos, e ela pede então para entrar em contato com a Liga da Justiça. Ainda assim, ela opta por negociações e não o conflito. E assim, chegando nessa etapa aqui já do filme, só falta pro Orm ali realmente comprar uma seta gigante e ficar dizendo que, ó, eu vou trair vocês, eu sou um vilão, gente. E na cena seguinte, então, Aquaman, ele acorda já no fundo do oceano ali com a Mera. E ela então começa a falar mais sobre o passado dele. O Arthur acorda vendo que ele tá com brânquias já no pescoço. E a Mera explica que ele está em Atlântida e que a Atlana, a rainha, é a mãe do Arthur. E assim, em menos de 2 minutos, a Mera despeja altas informações importantes para a vida do Arthur. De como a Atlana era a realeza, ela não podia estar então com o pai do Arthur. Então ela teve que ficar no casamento arranjado que ela tinha com o ex-rei de Atlântida e o pai do Orm. E agora a Atlana acredita que o Arthur pode ajudar então a Atlântida a preencher a lacuna entre os dois mundos, sendo o seu rei. E mano, assim, é muito diálogo de exposição, é muita explicação aí. E assim, você vê que realmente os personagens estão ali pra pressar a trama, né, de realmente colocar já esses pontos e não precisar explicar depois. Mas o problema é que pros personagens, principalmente ali pro Arthur, ele realmente não parece estar agindo como alguém que tá recebendo tantas informações importantes assim. Ele vai realmente aceitando muito de boas, assim, o que a Mera tá falando para ele. Até depois vai ter uma cena relacionada a isso do Arthur tentando absorver tudo isso, mas é muito rápido e muito forçado. Realmente não dá muito tempo para os personagens eles processarem tanta informação assim, enquanto que a vida deles está mudando. Na base da Liga, o Shazam comenta depois de ver o Cyborg dispensar aquela doutora que ele tem crush de forma bem fria, que o Victor, ele tá viciado em trabalho, e que embora ele seja muito máquina, ele ainda precisa viver como humano. E enquanto isso, o restante da equipe recebe as informações do Batman e descobre a localização do Arthur. E de volta à Atlântida, a Mera veste o Arthur com as roupas reais. Contudo, o Arthur, tendo dificuldade em processar essa situação, ele remove a armadura e a coroa, deixando apenas o traje clássico laranja e verde, e segue então para a superfície com a Mera o seguindo. Ele tem alguns poucos segundos que parece que ele tá processando tudo isso, mas em pouco tempo ele meio que já aceita toda a situação e já vai querer então virar um rei de uma cidade mágica escondida. E para encerrar essa parte aí do Arthur recebendo toda essa informação e querendo mudar então, eu acho que aí o filme live action lá do Aquaman, ele tem uma vantagem porque realmente ele tem muito mais tempo, tem muito mais cenas ali do Aquaman
tendo que lidar com tudo isso, com a questão da mãe ter abandonado ele, dele ser herdeiro do trono de Atlântida, eles já querem que ele seja rei. E a animação, ela tem muito pouco tempo, sabe? Então realmente você dá pra ver que é muito apressado. Até porque realmente a gente tá chegando já quase aí no terceiro ato do filme, e o Aquaman, ele nem pisou na cidade da Atlântida, ele não sabe nem como é que é essa cidade, se ele vai gostar ou não, enquanto lá no live action o filme meio que já começa com ele indo lá pra cidade. Só que esse momento de meditação do Arthur é interrompido, pois eles são atacados por várias criaturas da trincheira. A cena de ação é maneira, e até uma delas morde a mão do Arthur, fazendo sangrar. Contudo, a Liga da Justiça chega com tudo, a tempo de derrotar essas criaturas. Isso achava um desenvolvimento do Arthur em querer ser rei rápido, que tal a Mera já aqui já demonstrando tá caidinha pelo Arthur. É um romance feito a jato aqui. A Liga depois conversa com os dois para se habituar com tudo que tá acontecendo. E de novo a Mera já solta aqui pro Arthur que ele tem que ser esse novo rei de Atlântida. E sabiamente, finalmente, então a animação faz então o Arthur e os heróis finalmente irem pra Atlântida. O lugar que ele deveria reinar, sabe? Mas antes, o Orm ouve do Arraia Negra, então, que as criaturas abissais falharam em matar o seu irmão. Eles estão na Sala do Trono. E eu temos, eu acho, que a única cena boa de verdade do Orm, que é onde o príncipe mostra o seu ressentimento com a sua mãe. E ele revela que sabe que tem um irmão. Mas nesse momento, a rainha Atlana revela a ele que ela sabe que dos planos do Orm e que ele atacou a Atlântida. Com essa notícia, o Arraia Negra tenta confrontar a rainha, mas é facilmente derrotado pelo tridente dela. Mas o que ela não esperava é que o Orm, o seu próprio filho, a esfaquearia por trás, matando-a. E então o Orm assume Atlântida como seu novo rei. Caraca, agora essa cena sim é bem impactante. Mas só diga-se de passagem aqui como esse Arraia Negra é esquecível nesse filme. O cara tá ali só pra preencher umas lacunas da trama e deu, só isso. E outro problema maior é que embora essa cena realmente seja muito boa do Orm já matando sua mãe, ela cria também outro problema que mais pra frente o Orm ele já vira full vilão total e depois não mostra muito ele se questionando, pô, matou a própria mãe, será que realmente ele tá tudo ok com isso? Mas como de novo, aquela coisa, o filme ele tem que acelerar e tem que já chegar pro seu final, eles passam por qualquer tipo de arco ou desenvolvimento que o Orm poderia ter depois de ter matado sua mãe. O Arthur, a Mera e uma parte da Liga, então, finalmente chegam em Atlântida. O que realmente é bizarro, que tá quase chegando no finalmente desse filme. Infelizmente pro Arthur, que tava empolgado em ver a sua mãe, eles descobrem a morte, então, da rainha Atlana. O povo Atlante tem, então, a impressão equivocada que um morador da superfície a matou. E é explicado tudo rápido essa tomada de poder do Orm. Inclusive, quando eles chegam na Sala do Trono e veem o corpo da rainha, o próprio Orm chega ali e já revela tudo. Que ele matou a rainha e que vai fazer a sua tão sonhada guerra contra a superfície. E ele já tá aqui então vestindo seu traje aí de mestre dos oceanos. E agora observem o poder desse tridente de Atlântida, porque ele vai varrer o chão aí com todos os heróis da DC. Os heróis são derrotados facilmente pelo Orm, que usa o tridente para incapacitar todo mundo e restringi-los dentro desses casulos. Até o Superman sangra quando é atacado com o tridente. E como todo vilão burro, ele não mata a Liga ali. Ao invés disso, ele faz com que esses casulos sejam jogados nessa trincheira para ser consumido pela essa monstruosa criatura das trevas que vive lá. Enquanto o Mestre dos Oceanos leva o exército de Atlântida à superfície. Ele até usa um poder do seu tridente para criar um enorme tsunami e iniciar a sua invasão por Metrópolis. E assim como várias outras partes da trama aqui desse filme que eu já falei que é muito apressado e não tem muito desenvolvimento, essa tomada aí de poder do Orm, ele convencer todo mundo e já criar um exército para iniciar uma super guerra contra a superfície, é muito apressado. Do nada ele já tá ali, já virou manda-chuva e acabou. Ou só mostra que realmente o cara deve ter uma lábia muito boa dele convencer todos os atlantianos já a se alistarem, ir pro exército e já invadir a superfície. Na trincheira, o Arthur destrói o seu casulo, aproveitando o poder do tridente, que só a realeza tem, e ele usa aqui. E com a ajuda do Superman, eles salvam o resto dos heróis e derrotam o monstro. Além disso, ele fica surpreso que agora não só ele consegue falar com os peixes, mas sim controlá-los. O Cyborg fala com o Batman e este avisa sobre o ataque do Orm à superfície. E decidido a parar o seu meio-irmão, o Arthur e a Liga vão até a Metrópolis. E lá, inexplicavelmente, o Mestre dos Oceanos faz só um show-off com aquela onda gigantesca, e nem usa ela. Ele apenas marcha com as suas tropas pelas ruas e começa uma guerra generalizada de militares contra as tropas de Atlântida. É um senhor mestre estrategista aí, esse Mestre dos Oceanos. E aqui então começa essa grande batalha final aí do terceiro ato do filme. E essa invasão em si eu até achei meio simplória, sabe? Porque você só vê essas forças ali de Atlântida que nem parecem muitas, e eles ficam ali lutando, sabe? Só ali nas ruas. Não parece muito épico pra mim. Talvez poderia ter sido feito de uma forma mais criativa, eles usando também criaturas do mar e até aquela onda ter invadido a cidade, seria pelo menos mais impactante.
Mas claro que durante essa invasão, a Liga da Justiça chega ali. E durante essa luta, o Superman salva um tal de John Henry Irons, fazendo essa queima aqui dele com seu martelo. E a Diana salva a Lois Lane e o Jimmy Olsen, que não estavam nem um pouco prezando pela vida deles aqui. Mas vejam essa, bem no finalzinho, eles tentam dar alguma profundidade aqui pro Arraia Negra. Ele ataca o Arthur e revela que ele estava manipulando o Orm. E ele planeja derrubá-lo e matá-lo quando chegar a hora certa e tomar a Atlântida para ele. O problema é que enquanto a Arraia Negra está revelando todo o seu plano, o Arthur chama um tubarão gigante que mastiga o vilão, arrastando então para baixo da água, o matando no processo, obviamente. Gente, que desperdício esse Arraia Negra aqui no filme. Eu acho que nem precisa comparar lá com a versão live action que a gente teve do Aquaman, que assim, nem naquele filme ele é um super hiper vilão, mas pelo menos ele chega a ter algum tipo de desenvolvimento e arco. E poderia ter sido muito melhor utilizado. A Mera e a Liga atacam em conjunto o Mestre dos Oceanos, mas são novamente nerfados aqui e derrotados pelo incrível poder desse tridente. Até o Shazam é transformado de volta à sua forma normal de Billy Batson, pela energia mágica do tridente. Ou seja, ela maior que a do herói. O coitado do Cyborg também sofre. Ele é empalado aqui e gravemente ferido pelo Orm. A Diana tenta a sua vez e desarma com sucesso o tridente, embora depois ela seja vencida pela energia do objeto quando só ela o segura. O Flash e o Lanterna também são acertados pelo Mestre dos Oceanos. E o Superman é empalado e gravemente ferido por causa das propriedades místicas do tridente. Eu tô reforçando aqui bem como todos esses membros da Liga da Justiça estão sendo derrotados aí por esse tridente do Mestre dos Oceanos. Só lembrar porque na última animação lá da Liga, eles estavam peitando o Darkseid, tá? E agora eles estão apanhando aqui pro tridente de Atlântida, sem querer desrespeitar ele. Só que, né, esse é o problema de quando você começa uma invasão do Darkseid, você consegue lutar de igual para igual com ele, e agora que você tá perdendo para esse tridente do Mestre dos Oceanos, toda a Liga da Justiça. O Batman aparece na luta, mas ele quer saber mais sobre o Orm, já que ele não tava com o restante da Liga. O Halsey diz que esse cara matou a própria mãe. O Aquaman se torna o último a enfrentar o Orm, e o Arthur parece ter alguma chance na luta, já que o vilão é incapaz de usar todo o seu poder nele, uma vez que o Arthur também é a realeza. Apesar disso, o Orm derrota o Arthur com o poder do tridente, usando para criar uma enorme explosão de poder para deixá-lo inconsciente. O Batman salva o Cyborg de morrer, dando uma carga com seu teaser. E bolando uma estratégia, o Batman dá a dica para o Cyborg que ele tem provas contra o Mestre dos Oceanos. E a luta toda aí nessa parte final, ela é toda bem feitinha. Eu realmente não consigo comprar o Mestre dos Oceanos derrotando todo mundo assim tão facilmente. Mas o desfecho dela, isso aí eu já curto. Porque, né, o Batman veio então com um bom plano aí pra acabar com o Orm. O Mestre dos Oceanos está quase matando o Arthur, quando o Cyborg transmite a confissão do Orm dizendo que matou a sua mãe por toda a metrópolis. E assim, todos os soldados de Atlântida veem isso. Atordoados por essa traição, os soldados não obedecem mais aos comandos do Mestre do Oceano, e o Arthur usa a distração para derrotá-lo. Pois é, né, galera? Sempre bom não sair confiando em alguém suspeito, né? Nesse momento, o Aquaman já assume o seu modo rei e sai mandando um discurso para os soldados de Atlântida, de que ele vai ser essa ponte entre os dois mundos e trazer paz. E assim, é um discurso bem genérico e pra ser ainda mais clichê ainda, ele pega aqui a Mera e já dá um beijão nela pra finalizar. E aqui meio que é o fechamento então desse arco, né, que é muito difícil de você comprar. Que é do Arthur lá bêbado no começo do filme, pra ele já dando um mega discurso inspirador, dando beijo na Mera aqui. É difícil realmente comprar aquele cara lá que tava no começo do filme pra esse que dá todo um discurso inspirador pra Atlântida e todo mundo compra a ideia dele. O filme depois mostra que o Cyborg finalmente tomou coragem e convidou aquela doutora pra sair. E depois em Atlântida, o Arthur é coroado rei, com a Liga da Justiça comemorando entre o público. O Batman sugere que com novas ameaças aparecendo, eles precisem solidificar a equipe, e o Cyborg revela planos para uma torre de vigilância. O Arthur se junta à equipe como Aquaman, que é um apelido que todos na internet estão dando para ele. E logo depois, ele segue com a Mera contra alguns abissais fora de Atlântida, encerrando o filme. Mas numa cena pós-crédito é mostrado que o Orm está preso em Belle Reve, gritando com os guardas para libertá-lo. Ele é então abordado por Lex Luthor, que tem uma proposta para ele considerar. E galera, essa foi então a análise, né, da animação Liga da Justiça Trono de Atlântida. E como puderam ver ao longo aí da minha análise do filme revendo ele, pra mim de novo é mais uma grande decepção aí com uma animação da Liga da Justiça. Resumindo assim, pra mim é um filme bem esquecível. Até se você for comparar até com o Liga da Justiça Guerra, que eu também não sou muito fã, eu acho que eu prefiro até o Liga da Justiça Guerra, que eu acho que tem mais momentos marcantes assim que eu consigo lembrar dele. Esse aqui do Aquaman, olha, vai dar, sei lá, mais 2 horas depois que eu terminei de assistir ele, você já esquece tudo que você viu.
Até como eu disse várias vezes, né, ao longo dessa animação da análise, é realmente uma trama muito genérica e sem muita profundidade. Eu não vou fazer piada aqui com o Oceano. É tudo o nível mais raso possível assim, de desenvolvimento que você possa ter em qualquer das frentes assim da trama. Ainda mais hoje em dia quando você tem, né, o filme live action que a gente teve do Aquaman. Que nem de longe assim ele tem um super, hiper roteiro. Mas eu acho que ele realmente consegue fazer você comprar mais a ideia do personagem principal, da jornada dele ali. Que lá no filme até ele conhecia a Atlântida, mas ele não queria ser rei. E você vê a jornada dele ao longo do filme. A relação dele com a mãe, quando ele descobre, ele consegue conversar com ela. Ele indo pra Atlântida, o conflito com o irmão dele, a Mera também apresentando todo esse universo pra ele. Eu acho que funciona muito melhor. Então assim, ainda mais hoje em dia quando você tem esse filme e você vê esse Liga da Justiça, o Trono de Atlântida, olha, você vê que ele é muito esquecível. Mas de novo, essa é a minha opinião, né? Daqui a pouco pode ter muita gente que gosta desse filme e deixa aqui nos comentários o que você mais gosta, o que você não gosta desse filme. E já sabe também, né, galera, se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação pra saber absolutamente tudo sobre Batman. E se quiser apoiar ainda mais o canal, nós temos nossos 2 projetos de financiamento coletivo, no Padrim e também no Clube de Canais aqui no YouTube. Tem o link dos 2 projetos na descrição desse vídeo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau!